Está no ar mais um episódio do nosso FaloCast. E antes de iniciarmos a conversa, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e nos acompanha nas nossas redes sociais. Hoje, nosso entrevistado é um professor formado em História e Pedagogia que trabalhou em escolas públicas no Capão Redondo, fez cursos na USP sobre temas como projeto de vida e educação para a paz e compartilhou suas experiências na UFF. Ele acredita que a cultura da favela pode transformar a escola e foi eleito para a CIPA, questionando as práticas de segurança da SEDUC. Também é poeta e compositor e participa do projeto Sará ao Povo, levando arte para as escolas públicas. Seja muito bem-vindo, Rafael Canudense. Obrigado, meninas, obrigado a todo mundo da produção, obrigado, FaloCast, pela oportunidade. Tamo aí, vamos encruzilhar, vamos confluir, trocar uma ideia. E é isso. A gente agradece por ter você aqui. E a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é que a gente viu que você estuda na mesma escola, quer dizer que você dá aula na mesma escola. Dá aula na mesma escola que você estudou. E como que é a sensação e se tem alguma coisa que mudou? Sim, eu dou aula na escola onde eu estudei, né? A escola onde eu estudei fica próxima à minha casa, eu ainda moro nesse mesmo bairro, dou aula nessa escola onde eu estudei e foi muito importante. Hoje eu percebo muitas mudanças, né? No meu tempo, quando eu era estudante, eu também fazia parte do Grêmio, então nós tínhamos ali todo um engajamento, uma luta para que nós pudéssemos trazer a cultura para dentro da escola, né? Então, desde muito novo, assim, desde 10, 11 anos de idade, eu toco violão, toco guitarra, então sempre tive essa ideia de trazer para dentro da escola a cultura e nós encontramos algumas dificuldades e por esse motivo nós montamos um Grêmio na escola e a partir desse Grêmio não tinha. A iniciativa veio dos alunos. Veio dos alunos na época, assim, falava-se de Grêmio, mas era uma coisa genérica, sabe? Eu acredito que como na maioria das escolas, você assina lá um papel e supostamente tem um Grêmio. Então nós conhecemos o Grêmio como tal ferramenta, isso em 2001, eu estava ali com 15, 16 anos de idade, e aí nós começamos a se engajar no Grêmio, criamos uma ata mesmo do Grêmio, tudo, e aí nós começamos a participar na escola de forma engajada, e isso abriu minha percepção, né, para questões políticas no sentido de poder interferir mesmo, né, no cotidiano. Isso foi muito bom, saí da escola, fui para a universidade particular, né, eu, moleque de periferia, né, então bem depois que eu fui descobrir essa ideia de universidade pública. Então, eu fui para a universidade particular. Na universidade particular, eu comecei a colar com os branquinhos do shopping, aí já era, outra fita, outro pique. Desandei, larguei a faculdade, né? Fiquei 7 anos fora e voltei para fazer um estágio na minha escola, lá na nossa escola do bairro. E quando eu cheguei lá, eu fiquei abismado, assim, a escola. Eu falei, nossa! Meu Deus, a escola, desmontar a escola, destruir a escola, sério? Né? Sério. Então, toda aquela cultura que nós tínhamos criado com o passar dos anos, ela, né, foi interrompida. O Grêmio foi saindo novamente, né? A não tinha mais, que você implantou, saiu, né? Saiu e aí em 2015. Deve ser muito triste ver isso. Nossa, mas é muito. Aí em 2015, quando eu voltei, eu fui convidado, né, porque eu estava fazendo um estágio na escola, justamente para auxiliar no debate do Grêmio. Olha que coisa legal, né? Ai, quando eu já voltei ajudando o Grêmio. Uhum. E de lá para cá a escola foi se estruturando, foi surgindo outros grêmios. Isso você sendo estagiário lá? Isso eu sendo estagiário. Aí, posteriormente, depois de 2 anos, eu sendo estagiário, né, em 2015 até 2016, fiquei 1 ano estagiário. Aí voltei no final de 2017 como professor eventual. Aí mudou a direção da escola, né? Entrou o diretor da escola, é o Claudinei, que já conhecia a comunidade desde 2004, que ele era da escola da família. E aí ele começou a acreditar e falar, Rafael, falei, não, mano, dá certo, Carol, a gente faz um sarau, conhecia, né? Eu cheguei a dar aula de violão nessa época, quando tinha a escola da família. A escola da família é um projeto da própria escola também? Era um projeto da Unesco, da ONU, que abria a escola aos finais de semana, e aí o estudante que fazia uma faculdade, ele ia para a escola aos finais de semana, e nesses finais de semana ele oferecia curso na comunidade. De graça, porque ele não pagava a faculdade. Por exemplo, meu primo estudou na PUC, é uma das faculdades mais caras que a gente sabe, né? O cara estudou na PUC, ele nunca teria condição de pagar naquela época 2.000 e tanto de mensalidade. Então, sábado e domingo ele ficava na escola.
E aí esse projeto Escola da Família que tinha, então o diretor ele já tinha participado desse projeto, já me conhecia, né? Não pelo fato de eu ter bolsa, que eu não tive bolsa, mas eu como membro da comunidade, eu queria ajudar, então dava aula de violão. E o diretor falou, dá para fazer sim, Rafael, eu confio, vamos, que você precisar ir, vamos junto, vamos fazer. E nós começamos a se movimentar dentro da escola. Eu costumo dizer que a escola é uma cama de solteiro, né? Tá todo mundo lá bem tranquilo, né? Dorme de braço aberto, as pernonas pra lá, pra cá. Só que daqui a pouco chegou alguém e falou: opa, essa cama aí, deixa eu deitar aí. Começa a apertar, então incomoda. Então as pessoas começam a se mexer. E nesse incomodar e se mexer, a comunidade foi voltando para a escola, participando. Então hoje eu posso dizer que o Renata Graziano, a escola que eu dou aula, que é a escola que eu estudei, é uma das escolas de melhor estrutura que nós temos lá na região. É uma escola que encanta, né? Você chega assim nela, você por fora às vezes você olha e fala, essa escola aqui, mas essa favela, mas esse lixão aí perto aí, né? O que é isso, né? Mas quando você entra para conhecer a escola por dentro, você consegue ver que é uma outra visão a nossa escola. Então a gente tem conseguido construir isso, tem sido muito bom. E esse projeto que você falou, ele ainda é implementado na escola? Não, esse projeto Escola da Família, hoje eu sinto muita falta dele. Para mim ele era essencial. Por exemplo, eu mesmo, eu sou um dos caras que eu me candidataria a ser um diretor de Escola da Família para promover ações finais de semana na escola. Isso é importantíssimo, né? Muito, porque você traz a comunidade para dentro da escola. Sim. Então, quando você traz a comunidade para dentro da escola, a comunidade passa a valorizar o ambiente escolar e passa a conscientizar os nossos estudantes da importância de estar naquele espaço. Porque esse é o problema de toda a educação que nós debatemos. A grande questão é: para que serve essa educação? Quem disse que é só para arrumar emprego? Quem disse que é só para isso aí, né? Então, essa é uma grande questão, né? Porque às vezes, se é para arrumar emprego, meu pai tem emprego, ele não precisou de escola. Então, isso destrói todas as outras possíveis perspectivas, quando você transforma a escola num espaço de só formação para o trabalho ou para a universidade. Como se fosse um robô lá dentro, né? Exatamente. Então, assim, como que nós vamos repensar essa educação? Então, quando a gente aproxima a comunidade, eles começam a ver a escola de outra forma e nós podemos conscientizar e mostrar que a escola realmente pode ser um caminho, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, se dar aula fosse tão ruim, porque tem professor que vem para a escola dar aula, compra carro, pega ônibus e vem dar aula aqui. Se dar aula é tão ruim, como alguém atravessa 2, 3 bairros, 40 minutos de trânsito para dar aula. Então, não é ruim. Então, nós temos que começar a compreender e fazer esse papel de realmente transformar a cultura educacional. Eu tenho certeza absoluta, não é ruim, mas eu acho que tem muita desvalorização dos professores. Sim. Principalmente no sistema atual. Realmente, esse livro aqui, ó, que é o Adoecimento Docente, que é da Camila Borges, ó, ela fala de como que o professor, né, ele está tendo o seu sentido ontológico, aquele princípio do que é ser professor, né? Porque o que é ser professor, né? Você ser professor, existem vários conceitos, mas eu gosto muito do conceito quando Ailton Krenak fala assim que educação não é para o futuro. Educação é para a vida, é para o presente, Sim, é para agora. Educação é para a vida toda, não é só para o futuro, né? Exatamente. O futuro é um suposto lugar, né? Nós vivemos o presente. Exato. Vivemos o presente. Sim. Então, como que nós vamos educar, né? Educar entre aspas, como que nós vamos aí se articular para que nós possamos dar valor a essa vida, nesse momento, ensinar a preservar essa vida, né, a viver bem. E como que nós vamos viver bem? Eu acredito que, primeiro, tendo conhecimento das possibilidades e dos modos de vida, e aí nós vamos começar a ter oportunidades de escolha, Exato. né? Eu acho que tem muita perca de oportunidade, né? Porque cada um tem um modo de vida, né? E aí eu acho que o Estado, talvez muitas vezes, ele trata igualmente como se todos tivessem o mesmo modo e ainda trata como se todos vivessem numa classe alta, que é pior ainda. E não tem nenhuma igualdade e nenhuma equidade Exato. disso, né? Não, e aí acaba que nós somos jogados nos trabalhos subalternizados, né? Então, assim, eu vinha muito pensando hoje no que nós falamos numa outra conversa, que é o seguinte: será que nós não temos que pensar a nossa educação seriada, que vai da primeira série ao 3º ano do ensino médio, pensar em não por série, mas vamos pensar por idade, né? Porque você pega um moleque de 17 anos de idade no 3º ano,
Você ele conclui o ensino médio, você joga ele pra rua, né? Uhum. Ele tá com o olho na rua, ele não vai ter como se preparar para uma universidade, A fazer escola 2 não anos. trabalha isso nele, né? A escola, a sociedade como um todo, ela pressiona para que o indivíduo vá para a escola, para ele sair da escola e fazer o quê? Arrumar um emprego. Um emprego, fazer uma faculdade. se formar. Então, mas aí essa faculdade acaba se tornando o princípio do emprego, porque quando você fala assim, na escola pública, que nem eu não pensava em terminar a escola e fazer uma faculdade pública, né? Uhum. Pensava em terminar a escola, não vejo a hora de eu terminar a escola, arrumar um emprego e pagar a minha faculdade. Então, isso é um equívoco, né? Então, hoje eu estou pensando assim, né? Eu vejo que cada vez mais há uma necessidade de empurrar as pessoas para a escola num curto período para que elas saiam dali correndo. O governo não quer ter problema com Investe escola, na custo. educação, exatamente, não quer custo. Tanto que eu vi um negócio, é que eu não sei muito direito, né? Porque é uma burocracia grande. Do pé de meia, não sei se você viu Sim. que foi algo, de 6 milhões lá, bilhões, que aí foi bloqueado o pé de meia. Sério? E aí o governo não quer investir, né? Eu não sei isso aí, não sei se tem relação, não sei. O governo, eles tentam de todas as formas constituir uma educação, mas a realidade é quem quem são as pessoas que estão nos espaços de poder debatendo educação, eles não têm noção do que realmente é educação. Por exemplo, o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, né? Então você vai ver o que esse cara sabe da realidade do professor periférico, né? O que ele sabe sobre educação. Por exemplo, eu sou um professor contratado do Estado. Eu tenho um amigo que é professor que nem contrato tem. Tem um contrato lá que ele é categoria V, eventual. Não tem direito a nada, tá pior do que eu. A quantidade de professores que eu conheço que estão desempregados agora, no começo do ano, estão sem aula. Estão sem aula. Conheço muitos que já deram aula 2, 3 anos, esse ano estão sem aula, estão desempregados, né? Então ele lança, por exemplo, assim, mais professores, né, que vai abranger quem está se formando em licenciatura. Sim. Muito legal, eu sou super a favor disso. Uhum. Mas o que nós vamos fazer, por exemplo, com os 80 mil professores contratados do estado de São Paulo, 80, 90 mil, com os que já estão aí na ativa? Eu quero mais professores. Se ele quiser me dar um salário aí de 10 mil para eu ir morar lá na Amazônia, dar aula lá onde quiser, no extremo do Brasil, eu vou. Mas o que acontece é que a educação, eles querem formar a gente, pagar um salário muito baixo, né? E exigir muito. Então, Uhum. é muita exigência, são exigências de conteúdos que às vezes não conjuram com a realidade do estudante, né? Por isso que esse cara que fala aqui, ó, Pedagogia das Encruzilhadas, ó, esse cara aqui é do Cruz Rufino, ele fala sobre como que nós vamos, né, encruzilhar dentro da sala de aula, nós podemos usar dos temas não só que são curriculares, mas pegar também outros temas transversais do cotidiano, da vida. Que eu acho que é muito importantíssimo, né? Pra você Trazer. ser preparado pra vida, não só, tipo, Exato. estudar, porque no Brasil, eles só enxergam o que mais você aprende. Tipo, nas faculdades, vestibular, é o que você aprende na Exato. escola, mas, tipo, fora, como, por exemplo, os Estados Unidos, em Harvard, eles te avaliam como pessoa, não como o que você aprende a sua vida Exato. toda. O sistema de avaliação é muito desumano, né? Exato. Desumanizador, né? Porque Desigual aí, demais. aí, por exemplo, assim, aí vamos entrar nessas nuances, né? Aí eu dou aula numa favela, numa quebrada. Beleza. Eu tenho que trabalhar o conteúdo, mas eu também tenho que encruzilhar outros temas, né? Eu vou ter que encruzilhar outros temas ali. Sim. Senão eu não consigo trabalhar na sala de aula, nem sequer isso. Então, as demandas de uma comunidade, uma periferia, ela é totalmente diferente, por exemplo, de escolas que são mais centrais, né? Uhum. Escolas localizadas em avenidas, em bairros mais que tem uma condição financeira melhor. Então, o que acontece? Você, às vezes, dentro dessa perspectiva da escola periférica, nós temos que incentivar o indivíduo, Sim, né, com a certeza. estar ali naquele lugar que ele não quer estar. Uhum. Porque não existe, como eu já disse, uma cultura educacional. E as pessoas que estão lá em cima debatendo a cultura, elas não conhecem a nossa realidade. Elas não estão por debaixo vendo tudo, né? As leis que eles fazem, não sabem como é realmente toda... O que tá acontecendo lá dentro, que a necessidade, porque não adianta você implementar a lei, sendo que você primeiro não tá vendo o que tá acontecendo pra resolver. Exato. Então, você Eu primeiro duvido tem muito que que for resolver. resolvido, né? Não sei o que
acontece, né? Mas será que todos eles que implementam essa lei já pisaram, pelo menos, numa escola? Já pisaram em todas as escolas para ver se aquilo dali, aquela lei funcionaria? Como, por exemplo, a proibição do celular, que tá dando uma polêmica. E aí eu acho que o pessoal fica... Eu vi que também agora vai envolver conselho tutelar também. Sim. E aí, gente, você E já nem voltou às aulas direito. Então, e vamos supor que perde o celular, quer se comunicar com o pai, com a mãe, com o responsável, e aí a responsabilidade vai ficar por quem, né? Eu acho muito complicado isso. É muito complicado, sim, e pensarmos como que essas políticas públicas elas são produzidas e são jogadas na escola, né? Parece que vem um extraterrestre de fora. É um extraterrestre. Eu costumo dizer que é um extraterrestre. Ele vem, ele posa na sua nave lá pro seu HB20 2020, supervisor de ensino, vai lá na escola e fala: ó, é assim, assim, assim. Ontem mesmo teve uma live do secretário de Educação aqui do estado. Aí ele fala justamente sobre isso que eu tô falando. Vocês não querem autonomia? Vocês não querem autonomia, professor? Vocês vão ter autonomia. Agora vocês vão ter que entregar resultado, senão o diretor vai ser cessado. Eu chamo isso de terror psicológico, né? Deus me livre do diretor e do professor. E dos alunos também, né? Porque o professor fica estressado, às vezes nem é culpa dele, às vezes o aluno ainda que não ajuda também. É todo um processo. E que nem você falou dos celulares, né? Esse cara aqui, ó, que é o Jonathan Haidt, ele tem esse livro aqui, A Geração Ansiosa. Aí ele vai trazer um debate aqui muito louco, que ele vai falar, né, como que a geração que teve acesso ao smartphone muito cedo, a rapaziada de 2010 para cá, principalmente quem nasceu de 2005, 2007 para cá, desde a transformação do telefone celular para o smartphone, ele vai falar o quanto, né, e as redes sociais, o quanto isso vai gerar uma pressão psicológica em cima desses jovens, na busca por reconhecimento social, né, e que esse celular também, ele gera vício, né? Sim. Então, dentro da sala de aula, você imagina assim, um jovem periférico, né, que tem acesso ao celular, à internet, e você está querendo falar para ele sobre a relação de suzerania e vassalagem na Idade Média para um moleque da 7ª série, mano. Qual o sentido disso? Acho que tá mais da hora. Ué, desgraçada. É melhor ele ver isso aí, dar risada, ele fica olhando pra minha cara falando da relação de suzerania e vassalagem. Desonesto, é uma competitividade desonesta, né? Então, o Luiz Rufino, quando ele fala de pedagogia das encruzilhadas, ele traz essa ideia para o professor, como que o professor vai ter que usar, ele tem outro livro que se chama Educação de Ponta Cabeça, ele fala como que nós vamos usar da capoeiragem, do jogo de corpo, de enxergar esses temas, né? Virar ele de cabeça para baixo. Vamos falar sobre Canudos, vamos falar sobre Canudos. Ó, vamos falar sobre Canudos, mas é o seguinte, mano, Canudos aí, ó, minha tataravó morreu nessa parada aí. Ó, aqui a entrevista, vamos assistir um documentário. Como que nós podemos fazer, de alguma forma, para trazer essa atenção do jovem? E o celular, ele tem sido um grande distrator. Assim, ele tem distraído muito o jovem dentro da escola. Então, as relações interpessoais, elas são desconexas na escola, né? As pessoas, elas não estão mais se olhando, trocando uma ideia, montando um Grêmio como eu tava, não. Aí cada um do Grêmio quer fazer uma foto diferente, se aparecer mais, para ganhar mais curtida. Aí, enquanto tá aqui assistindo a aula, aí tá aqui, mas tá querendo olhar o celular para ver se alguém curtiu. Então, se virou o celular já... Opa! Então, assim, é muito difícil, né? Nós debatemos a proibição de celulares em sala de aula com uma geração que cresceu com seus pais dando o celular para você ficar quieto. Né? Dando o celular como um cala-boca. Final de ano você fica bem, eu te dou um celular. Quanto melhor o celular, melhor a foto, melhor o aplicativo, melhor o filtro que você usa, melhor você ir se descaracterizando. Aí que você ganha. Aí quando você olha para você no espelho, então tem tudo isso, né? Então eu vejo que quando nós falamos assim de políticas públicas desconexas à educação, né? Eu acho que o celular é uma medida que vai ser importante, né? A proibição dos celulares. Ah, professor, mas era melhor ensinar. Não, tá difícil esse diálogo aí. Tá difícil, porque o professor, ele não tem tempo para parar e sentar e falar, vamos fazer aqui uma roda de conversa,
um ciclo para a paz. Ele tem que seguir aquelas o roteiro da escola. roteiro da escola. Seguir que o você roteiro não- da escola, e aí o roteiro da escola impõe uma realidade a qual o estudante não se enxerga, e aí o estudante fica distraído com qualquer desgraçada. Entendeu? É assim que E vai. aí, se o Então, estudante não vai bem, se não dá, se o professor não dá o resultado que o sistema espera, aí quem se ferra, querendo ou não, aí o professor é cobrado. Então, assim, os professores, a Bell Hooks fala, né? Ensinando a transgredir, né? Ensinando a transgredir. Então, ensinar a transgredir. O que é ensinar a transgredir? É sair da mesmice, desse local que a sociedade te coloca. Você transgredir essas possibilidades. Então, a escola tem que ser esse espaço. Porque, por exemplo, você vai debater, né? A gente está debatendo lá na nossa escola, é um lugar de fala, né? Aí tem esse livro aqui do Thiago, A Política de Descontinuidade. Ele fala como que são produzidos corpos públicos. Olha só que interessante. Como assim corpo público? Seu corpo é privado, meu corpo é privado, né? Legal, é privado. Mas veja bem, enquanto eu dava aula sobre esse livro aqui, na escola, para os meus alunos do 9º ano, a gente debatendo estado de exceção, ditadura e tudo mais, e aí o que aconteceu? Lá perto de casa mataram uma travesti na rua. Deram tiros nela e mataram a moça lá, né? Uma mulher trans. Aí o que acontece é o seguinte: será que o cara que matou essa mina trans, ele mataria eu? Ele mataria outro humano se levar nas ideias? Porque onde nós mora, tudo tem que ir nas ideias. E aí, parceiro? Quem deu a volta tá matando? Então, por que o cara não mata um homem, mas ele se sente no direito de matar uma mulher trans? Essa coisa aí, mano, é um corpo que é desconsiderado. É um corpo que todo mundo quer mandar, né? O corpo homoafetivo, né? Então, você aqui, mano, que para com isso, que cabelo é esse aí de viagem, não sei o quê, não sei o quê. Então, é debater sobre isso, mas para isso o professor vai ter que fazer uma coisa muito louca. Ele vai ter que ter tempo. Ele vai ter que se enxergar como professor, porque um professor ele é feito de intelectualidade. Um professor é feito de conhecimento, e cada dia mais o professor não está tendo tempo para aperfeiçoar o seu conhecimento. O professor ele não tem tempo de ler, ele não tem tempo para participar de um curso, para encontrar os seus outros professores. Então, quando ele chega na sala de aula, vira uma espécie de luta, né? Oposicional entre professor e aluno. E aí como nós vamos fazer para reconquistar esse lugar do professor? Um lugar de encanto. Eu acredito que todo professor, ele tem um encanto. É sobre isso que o Luiz Rufino fala, sobre usar a pedagogia das encruzilhadas, né? Ele fala sobre essa ordem de Exu quanto feitiço mesmo, a educação quanto feitiço. Porque o que me enfeitiçou para ser um professor? Eu tive um professor que um dia eu falei, mano, eu quero ser que nem esse cara. Então, nós temos que ter isso. Nós, quanto educadores, compreender que nós estamos diante de todas essas dificuldades que as pessoas passam na escola em um curto período. E quando elas começam a entender, nossa, mano, a escola tá da hora, agora eu tô no game, mano, a escola tá da hora. Agora é hora da formatura. Exato. Acabou. Entendeu? Quando fica bom a escola, é a hora que a gente vai embora. Então é um pouco sobre isso. Quando nós começamos a entender o que é a escola, quando nós começamos a ter uma consciência crítica do que é a escola, a gente começa a se empoderar desse espaço, acabou. Né? Talvez por isso que toda formatura é uma verdadeira tristeza, parece um funeral. Exato. Porque todo mundo sai, mas fica algo para trás, assim, um sentimento. Você queria fazer mais, você podia fazer. Eu poderia fazer mais. Isso aconteceu comigo, por exemplo, eu e minha amiga, a gente foi montar o Grêmio. A gente falou, vamos montar o Grêmio? E aí a gente, porque meu professor, ele é de história, né? Ele fazia tudo um negócio legal, fazia chapa, fazia debate, sabe? A escola apoiava, a gente parava a escola só para fazer tudo isso. Só que aí, infelizmente, não teve debate, a gente venceu por WO, enfim. E aí foi no meu último ano, a gente começou a ter muito protagonismo, começou a fazer um monte de coisa e aí veio a formatura. Então assim, eu fiquei tão com esse sentimento de que falta algo, dava para ser melhor minha escola, podia ser melhor. Falei, eu vou virar professor, mano. Vou voltar para cá, mano. Né? Todas as associações de bairro, você procura fazer alguma coisa, tem um político que manda, alguém que... Mas o que você vai fazer aqui? Por que você vai fazer aqui? Não tem liberdade de nada. Então eu falei, mano, é a escola. Na escola eu tenho palco. Na escola eu tenho caixa de som. Na escola eu tenho o mais importante, eu tenho gente.
Porque se eu fizer um sarau lá na praça, não vai ninguém. Sim. Agora, na escola, todo mundo é obrigado a estar lá. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Nunca tive problema com aluno malandrão. Quando começa de muita malandragem, que pá, né? Hoje em dia eu já tô lá agora, né? 7 anos direto, então todo mundo já me conhece. O professor Rafael já sabe como é que é. Não tem conversa de louco, sabe como é que é real. Mas no começo rolou muito, tipo... mano, você sabe o que você tá falando? Eu falei, mano... Ó, eu não gosto de usar esse nome, mas eu vou usar com você. Eu tô falando com um aluno. Falei, sabe o que é o aluno? É aluno o quê? Eu falei, aluno. Os caras chamam aluno, é sem luz. Mas eu não acho que você é aluno, não, mano. Por quê? O que eu tô falando? Você quer contar a sua história? Não, mano, é porque, mano, tá tirando. Eu falo, não, mano, só vou te explicar uma coisa. Se você tem toda essa malandragem que você tem, você não vem pra escola. Malandro de verdade abandona a escola. O cara que quer ser malandro, que ameaça os outros, que fala, professor, eu vou te pegar aqui, eu vou vir aqui armado, pá. Não, mano, se você tivesse uma arma, você tava roubando o celular, você não tava aqui dentro da escola, mano. Você tava fazendo um corre. Se você fosse malandro, você não ia estar aqui dentro. Então, eu parto do princípio que todo mundo que tá na escola, ele tá aberto para alguma coisa. Nem que seja pelo viés daqui, que nós já falamos aqui, né, da proibição do celular, que vai envolver até conselho tutelar. Nem que seja pelo viés da lei do conselho tutelar, mas o indivíduo ele tem que estar na escola. E se ele está na escola e ele ainda se dá essa abertura, eu acredito que nós, professores, nós podemos fazer, sim, muito para poder abrir esse canal de diálogo com os estudantes, né? E eu acredito, de fato, que a arte, né? O Nego Bispo, nossa, muito monstro, esse livro aqui dele, A Terra Dá, A Terra Quer, ele fala que é o seguinte, ele fala, a arte é a conversa das almas. A arte é a conversa das almas. Então, a nossa alma tem que se conversar. E como que nós vamos se conversar? Como nós vamos ter esse princípio de estabelecer o diálogo? Eu acredito na arte. Reconhecer a arte popular da escola onde você está inserido. Os moleques tudo com as calças baixas, assim, aí, pá, mandracão, e tchá. Fala, parceiro, qualquer vamos trocar umas ideias, vamos se inserir, vamos confluir, né? Eu acho que esse é o termo mais importante, assim, que eu tenho escutado ultimamente do Nego Bispo, porque ele fala, eu não sou do debate, eu sou da confluência, eu não quero debater, não, vamos confluir. Eu penso uma coisa, você pensa outra. Nós juntos aqui, ó, quando se juntar, vai ganhar mais força. O objetivo é um. Aí ele dá um exemplo que é o seguinte, um rio, quando junta com outro rio, ele não perde a força. Ele fica mais forte, né? Então, nós somos essas confluências. E eu acredito que nós, professores, temos que começar, independente do governo que nós temos, independente do salário que a gente sabe, de todas as dificuldades que nós falamos, quem estiver dentro de sala de aula pode usar a arte e a cultura como uma forma de confluência com esses estudantes para poder elevar o nível, porque a gente precisa elevar o nível de conscientização. Foram 388 anos de escravidão, mais 100 anos de abandono, para a gente constituir uma Constituição Cidadã em 1988. Eu já tinha 3 anos de idade, então quando eu nasci nem cidadania tinha. Meu pai não estudou, meu pai nunca sentou numa cadeira para estudar. Minha mãe estudou até a 4ª série porque o meu avô pagava uma professora para ela e para a comunidade. Então, assim, veja bem, né? Que realidade é essa, né? Em que nós estamos inseridos. Aí hoje a gente querer cobrar o jovem, falar, o jovem não tem futuro. Não, o jovem tem futuro quando o adulto rouba o seu presente. E toda hora estão roubando o presente do jovem. Talvez eu hoje, vindo para cá, eu estava pensando isso, uma das formas de você roubar o jovem, o futuro dele, é você mandar ele embora da escola aos 17 anos. Isso é a pior coisa que tem, né? Poderíamos deixar ele lá até os 20. Entendeu, mano? Esses próximos 3 anos é o seguinte, você não vai ter que trabalhar para dar a faculdade? Você vai trabalhar também, vai vir para a escola, você vai arrumar um emprego, um estágio, a escola vai arrumar uma coisa. Estágio que a própria escola ofereça. Nossa, agora vai ter, né? Agora vai ter os alunos tutores, vai ter os alunos que vão ser tutores. Na escola pública? Na escola pública. Estadual e municipal? É, estadual. Estadual. Acho que dependendo da quantidade de horas, se for 8 horas por semana, eu acho que é R$250, se for 16 horas, acho que é 500, alguma coisa do tipo, né? Mas já vai melhorando. Mas a gente precisa disso, a gente precisava de alguma forma, né? De um incentivo. Porque, mano, você imagina o seguinte, ó. Em 1997, meu amigo e minha amiga, os dois tinham 13 anos, vai.
né? 13 anos. Aí rola, tchai, né? Pega pelo braço, mete em cima, mete embaixo, depois de 9 meses você vê o resultado. Aí teve o que? Teve um filho, 13 anos, em 2097. Então, lá em 2010, né? A filha dele, de 13 anos, já teve um filho. Ele já virou avô com 26. E a filha dele virou mãe com 13. Se ligou? Agora, em 2025, você está entendendo? A neta dele já está grávida. Entendeu? Que ela está com 15 anos. Então, um cara de 40, 50 anos, ele já está, mano, tá sendo avô, bisavô. Então, assim, e a educação? Cadê a educação? Será que esse cara que rala no tchan, né? Toda a minha geração, a gente não teve essa de educação. Nosso pai chegou lá e falou: senhor, você tá louco? Eu vou ficar indo na escola atrás de você, não, meu. Ficar indo na escola atrás de você logo larga a escola e vai arrumar um emprego. Eu não vou sustentar filho vagabundo. Então, muitos de nós largamos a escola e nós não conseguimos dar esse sentido da educação, né, para os nossos filhos. Nós não conseguimos mostrar que não é só educação pelo emprego, não é só pelo emprego, é pelo encanto do conhecimento, de você saber, Sim. de você conhecer, de você olhar um bagulho e falar: rapaz, coisa louca, ó, meu amigo aqui, ó, meu amigo. Meu amigo Roger de Jesus, ele produz fanzine. O bagulho tá mudando, tá entrando tudo agora, inteligência artificial e tudo mais. Olha como é que ele faz? Ele inventou um fanzine que ele mistura as imagens da quebrada com os desenhos da inteligência artificial que ele desenrola. E aqui ele vai contando a história de Aion, um jovem periférico, ó. Ele sai em busca, ó. Sai em busca de comprar uma parada doida, entendeu? Aí ele encontra um Rastafari no caminho. Olha que louca essa imagem aqui. Ele colocou as crianças, as meninas, entendeu? É o Roger. Então, assim, como que nós vamos fazer esses estudantes brilharem os olhos por essa educação que não vem de casa? Educação vem de casa. De que casa? Meu pai, não. A educação que vem de casa é educação moral e ética, até certo ponto, né? Respeito ao mais velho. Mas e a educação? Diz que vem de casa e o prêmio LED tá dando aí pros outros. Então não vem de casa, isso aí tá na escola. Então como que nós vamos fazer enxergar a grandeza dessa educação? Eu acredito que levando o Roger na escola, o Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz, poeta de quebrada, né? É um grande poeta, tem várias poesias que falam sobre educação também, né? Um super artista, poeta da quebrada. Ó, esse cara que eu sempre levo ele na minha escola. Eu dou aula o ano passado eu peguei aulas de projeto de vida e peguei aulas de história, né? Esse ano eu peguei a sala de leitura. Olha. Sala de leitura. História. O que eu mais faço é ler, né? Então, tipo, mano, eu entrei umas que de 2 anos e meio pra cá eu já li mais de 47 livros, assim. A última vez que eu comprei 50 e poucos, né? Entendeu? Assim, tipo, eu tenho a média de ler 2 anos e meio. Eu tenho a média de ler, em média, 2 a 3 livros por mês. Caraca, Quem dera essa meta? Aí eu levo, mano, o Valo Velho, que é um punk que escreveu esse livro aqui, e o Ferrez, né, que é um escritor também da periferia, lá escreveu Capão Pecado. Ele, junto com o Criolo, financiaram o lançamento desse livro, e eles lançaram esse livro e conta aqui uma história que teve um encontro na USP sobre o movimento punk, e lá no jornal da USP fala o nome de todo mundo, menos do Valo Velho. Então, esse livro é uma forma de nós recontarmos a nossa história também, de nós reconstruirmos, né? Então, o que eu acredito é que a escola ela precisa disso. Ela precisa pegar esses poetas, esses artistas e levar para a escola. A gente tem que ter esse tempo. Esse tempo não pode se dar, por exemplo, só numa aula de projeto de vida, uma vez por semana. O aluno ficar esperando uma vez por semana para ver eu. Nossa, eu não consigo nem faltar na escola. Você acredita? Quando eu falto na escola, os alunos... Professor, por que você faltou? Você não vai faltar não, hein, professor? Não. Professor, vai ter aula, professor, porque você não vai faltar. Professor, não falta não, professor. Então, é algo... Deve ser tão bom isso, né? Nossa, Os alunos te amam. é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. Só de falar já dá vontade de chorar já, porque eu sei o quanto é de verdade. Um dia eu cheguei na escola mal, triste, mano. Aí eu fui lá, montei a sala de vídeo, aí eu subi pra sala pra chamar os estudantes. Aí todo mundo desceu, já deixei um Racionais tocando. É necessário você para acreditar que o sonho não é possível. Mano, quando eu chego lá, que eu abri o caderno, mano. Ó, o recado da menina lá, professor, você é a melhor pessoa. Mano, aqui, ó, tá aqui o exemplo, ó. Tá aqui o exemplo, ó. Ó, vocês veem, mano. Eu cheguei aqui de boné, né?
Mano, chega a arrepiar, não é mentira. Olha o que ela me entregou pra mim, velho. Acredite que Tudo acontece na hora certa. Não. Acredita, mano. Caramba. Fez o desenho, deixou pra mim lá no caderno. Eu cheguei, aí eu peguei, levantei. Foi um aluno? Uma aluna. Nossa, É muito incentivo, né? Que você fica com vontade de Incentiva fazer. Entendeu, mano? É uma estudante, tá aqui, mano. Você é louca, As nossa. professoras só estão precisando de um incentivo dos alunos. Aham. Nossa, então, é sobre isso. Só que o professor ele precisa estar aberto pra confluência, Exato. mano. Sim. Ele precisa abraçar. Se fecha, né, Se também. fecha, Fala, mano. não vou ter contato com o aluno porque é minha vida pessoal, não sei o que. A deseducação no nego. Carteludo, esse aqui é um dos que eu li esse mês aqui. Aquele dia que eu vi, eu tava na página 35, lembra? Já foi. Então, esse aqui, ele fala sobre isso. A deseducação no negro. Ele fala o que são esses negros educados. São essas pessoas que conseguem uma faculdade, né, conseguem uma condição e abandonam a sua comunidade. Então, quando eles retornam, eles não têm mais vínculo com a comunidade. Eles quiseram tanto se transformar em, sabe, doutores, superdoutores. Aí, agora eu vou passar no concurso, eu sou um concurseiro. Aí quer passar no concurso, se preocupa com o concurso, né? E fica com a mente perturbada, né, mano? Sérios problemas psicológicos, porque aí você passa no concurso, beleza, agora você vai ganhar mais. O que você vai fazer que você tá ganhando mais? Ah, eu vou comprar mais livro. Ah, não, eu vou comprar um carro zero. Então, você vai aumentando o seu nível de consumo, Exato. né? Seu salário não vai dando conta. Ser professor já foi uma época em que era um privilégio, né? Então, quem eram os professores antigamente? Era aquele cara que não conseguiu, de repente, passar na faculdade muito monstro, o pai falou, vai dar aula, né? Porque se eu tô falando que meu pai é não alfabetizado, analfabeto, lá que nasceu em 1952, como o Camilo Santana, que é o nosso deputado hoje, ele já estava fazendo uma faculdade federal em 1985. Ah, alguém ensinou isso para ele, né? Enquanto os caras estavam construindo a USP aqui em São Paulo em 1934, o povo estava se matando com o Lampião lá no Nordeste. Então tinha uma galera passando fome, mano, enquanto outra galera tá se preparando, se constituindo como nata, A grande educacional. diferença, né? Desigualdade. E isso está hoje, né? Onde estão essas pessoas, né? Quem teve o pai, a mãe, o avô que estudou, vai ter mais oportunidades, né? Aí agora, hoje, nós temos um smartphone, né? Temos na mão a possibilidade de um sucesso, Exato. sem precisar de todo esse estudo. Porque tem tudo na internet, né? Tudo é de graça, tem muito tipo de coisa de graça, né? Lógico, você tem que saber o que é real e o que é fake, né? Que também tem um monte de coisa fake, mas você pode ter tudo na internet, né? Mas às vezes a pessoa não tem tempo pra conseguir ver aquilo, né? Então assim, aí os nossos sonhos eles vão sendo limitados. Eu costumo ter uma frase que eu falo direto, você é louco, eu tenho minha escola tatuada no braço. Entendeu? A minha escola que tatuada aqui, entendeu? Aí essa aqui é a frase de um projeto do projeto de vida, então todo mundo entrega um projeto, e o tema sempre é esse aqui, ó. Ninguém sonha com o que não conhece. Entendeu, mano? Então, a escola é esse espaço de fazer conhecer. Porque se você não sonha com o que você não conhece, você nunca vai querer um livro seu. Agora, quando eu chego lá e falo, você já leu esse livro? O louco, professor, o livro do Racionais, o louco. Como que eles falam? É um livro do Racionais. Tá tendo, é um disco aqui. É um disco que foi lançado e o livro são as letras do disco, né? E feita uma análise aqui crítica, né? Uma análise, né, sobre o livro intelectual, feito por um intelectual de uma universidade. Então, cara, é outra realidade, assim, para a gente poder pensar, para a gente poder apresentar. Então, quando a gente chega, a gente apresenta um Racionais, o moleque já começa, mano. Aí eu passo o comentário de Racionais. Não, o Mano Brown fala assim, nossa, é uma viagem para outro mundo, né? Você sai do Capão Redondo para você vir para cá. Se eu falar para vocês que eu saí de casa às 7 horas da manhã, vocês não acreditam? Pra vir pra cá? Cheguei aqui cedo, 10, 30 e poucos da manhã, saí de casa às 7 horas da manhã. Ele falou assim, 7 horas. eu falei, eu não fui hoje de metrô não, mano. Vou de busão, vou de boa. Vou pegar o busão, aí o busão já demorou quase meia hora para passar. Aí pegou um trânsito, na estrada Tapicirica. Aí eu cheguei no terminal Capelinha, pegou uma outra obra no meio do caminho. O resumo foi isso, 3 horas. Nessas 3 horas, professor, o que você fez? Aqui, ó, apropriação cultural. Eu acabei aquele lá,
ontem, né? Então agora eu já tô nesse aqui, eu já tô na página 53. Só dentro do ônibus. Dentro do ônibus. E a demora, isso porque o pessoal não queria que tivesse a linha própria para ônibus, né? E isso com o corredor. Você imagina sem a própria virometrô. como é que nós iríamos ficar, né? Então, assim, é pensar que nós somos professores e conhecer o nosso território. Então, o que nós precisamos apresentar no nosso território para os nossos estudantes? E o professor, eu acredito mais muito nisso, assim, ele tem que se empoderar quanto figura de conhecimento. Quando ele começar a falar, você faz, esse cara é doido, não é normal, não. Você tem que ser bom no que você faz, cara, entendeu? Então, como você vai ser bom no que você faz? Buscando todos esses livros que eu trouxe aqui, esses 50 e tantos livros que eu falei em 2 anos e pouco, é tudo repensando o que eu preciso levar para os meus estudantes, né? Então, por exemplo, pode ser que eu chegue lá no segundo ano, eu comece a trabalhar com eles, né? Por exemplo, discriminação, racismo, papapá, eu vou chegar lá, intolerância, aí eu vou apresentar o livro da Cida Beta, o Pacto da Branquitude, né? E aí eu vou explicar para eles. Pode ser que ele nunca nem vai ler esse livro, mas ele já ouviu o termo. Ele está ciente do que é. Lá na frente, não é com 17 anos que ele vai se interessar, talvez, em saber sobre o Pacto da Branquitude. Mas quando ele chegar lá nos 22 anos de idade, que ele chegar na faculdade, ele lê lá o Pacto da Branquitude, ele vai estudar RH. Aí a Cida Beta aqui, ela fala sobre isso. Como as empresas de RH, elas vão podando, né, a pessoa negra, o fenótipo negro, de galgar os lugares nos espaços de poder. Então, quando ele chegar lá na faculdade dele, de RH, ele vai olhar e vai falar, Cida Beta, eu já ouvi falar dessa mina, e foi meu professor que falou. Então, a escola, ela tem, né, que fazer isso. A gente está tratando mostrar, né? direitos humanos, cara. Direitos humanos, vamos trabalhar em encarceramento em massa da Juliana Borges. Porque ela fala como que nós estamos caminhando para um país que é uma superpopulação carcerária, né? Um dos países que mais aprisiona. E quem é que está sendo preso? É o jovem e negro. Então a gente traz esse debate, mas o professor, se ele só for lá com o slide, querer falar aquilo lá, ele não vai até desacreditar dele, mano. Então, eu entendo tudo que nós passamos quanto profissionais, mas o professor, ele precisa voltar a encantar. Ele precisa. Eu acho que ele tá muito, por exemplo, aqui, né? Que tem uma pergunta pra fazer, mas acho que a gente meio que já respondeu, né? Que ele tá preso ao sistema, né? Querendo ou não. Ele não tem muita liberdade pra ensinar, né? E aí, o que eu acredito é assim, o professor tem 2 caminhos. Essa liberdade de ensinar, e ele tem um outro caminho que é se aquilombar. Opa, adoro a Beatriz Nascimento, né? Se aquilombar o quê? Formar um coletivo. Coletivizar. É o professor, ele chegar na escola e falar, rapaz, tá ruim aqui porque o governo tá cobrando, os alunos não prestam atenção, como é que nós vamos fazer? Né? Precisa se juntar para ter um poder e uma voz. Isso, principalmente dentro da comunidade escolar onde você está. Procurar professores parceiros, né? Professores que têm a mesma ideia, a mesma percepção de educação, e buscar dialogar. E aí que vem a parte que talvez é muito chata, né? Por exemplo, assim, para eu conseguir, às vezes, uma determinada relação com o meu estudante, eu tenho que fazer alguma coisa no meu bairro fora da escola lá. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ir lá no Batuquedum, lá, do mestre Capetinha, lá, que ele tem um CCA, então tem as crianças lá que tocam um afoxé. Entendeu? Eu tenho que ir lá no Danças Culturais, que o rapaz também tem lá, tá montando uma escola de samba, todo um trampo de percussão. Então, você tem que ir no samba da quebrada, você tem que ir na igreja, você tem que ir no terreiro. O educador, ele tem que se envolver com a sociedade com a qual ele está inserida. E a partir disso, eu acredito que possa vir maiores benefícios. Mas como, professor, se a gente não tem tempo, né? Como se o professor está tão abarrotado e não tem tempo? É sobre isso, né? Talvez ao invés de nada contra, né, mano? Cada um, enfim. Faz o que quiser, mano. Eu sei que, ao invés de comer um camarão, uma moranga na 9 de julho, às vezes eu prefiro estar no samba da praça. Entendeu? Então, assim, são opções, né? São escolhas. E aí você faz as suas escolhas diante do que você tem exposto para viver. E eu acredito que a gente tem que buscar essa coletividade.
chamar outro professor, junta aula, às vezes só uma aula não dá, junta aula. Então, quando eu levei o Valo Velho na escola, por exemplo, eu dava aula de projeto de vida. Uma aula só não dava. Aí o que eu fiz? Aí eu juntei com outro professor e aí eu usei a aula dele também. bom quando outro professor quer incluir, quer ajudar, né? Entende a É bom, é bom. necessidade de ter mais Porque mais eu tempo vejo que pra muitos ensinar. professores se retraem, não sei se a palavra certa é retrair, se recluem, sei lá, não sei qual a palavra não, mas não gostam desse tipo, né? Não, minha aula é isso. Ficar, tá ocupando minha aula, já passando tempo, preciso dar aula. Já passei por isso, a gente fazia o sarau, a professora falou assim, que hora que vai acabar isso aí? Porque eu tenho um conteúdo para dar, né? Às vezes ela vê que aquele conteúdo que você tá dando talvez É importante. Eu ia falar mais benéfico, não sei, né? Mas com certeza Pode ser, às vezes também, é possível que ela tem seja. um ano todo para dar aquele conteúdo, por que não deixa, por exemplo... Supostamente o ano todo, mas vai ser cobrado lá, o governo está cobrando. Então existe uma pressão que vem de cima para baixo, que acredita que educação é preparar o cara para o mercado de trabalho, mas que está na escola pública vai ser o subemprego, vai ser os empregos de comandados, enquanto que estão na escola particular são aqueles que vão ser treinados para os empregos de comando que vão comandar aqueles da escola pública. Então existe uma pressão de cima para baixo para que esse que esteja na escola pública ele esteja preparado minimamente para varrer o chão, para dar aula, para fazer qualquer coisa que o boy não quer. O boy quer fazer história, ele não quer dar aula, ele quer fazer faculdade de história, ele quer fazer o doutorado, entendeu? Trabalhar na universidade. Então, é toda uma pressão que vem, né? Então, assim, eu compreendo e respeito muito os professores que às vezes não conseguem se desprender dessa realidade, mas eu vejo que existe saída, né? Então, assim, qual foi a saída que eu encontrei? O conhecimento. Porque quando eu chego na sala de aula, eu falei, mas isso aí é aula? Que é aula, rapaz? Você nunca leu o composto escola, não? Aqui, ó. Mano, aqui tem a experiência de várias escolas rurais. Então, aqui dentro, traz, por exemplo, a experiência da escola do barro, que é uma escola que é feita de barro, que a cada 6 anos ela desmancha e tem que ser reconstruída. Então, ela tem que ser reconstruída para que as pessoas aprendam no processo de construção da escola. Então, eu compreendo que a minha escola também é uma escola do barro. Por que ela é uma escola do barro? Porque a gente já fez tanta coisa boa, mas vai chegar uma hora que vai desmanchar. Sim. E a gente vai ter que começar do zero de novo, nesse processo, sabe? Para poder fazer as pessoas aprenderem que a gente precisa chegar num ideal, que é a escola do que a gente sonha, né? E como a gente constrói isso, né? Então, eu acredito que o que a gente está vivendo hoje na educação é esse processo de luta constante entre quem está aqui embaixo, querendo construir a escola do barro, e quem está de cima, mandando um concreto armado. Exato. Entendeu? Então, uma frase, eu não lembro quem falou, devia ter visto, eu esqueci de ver. Mas era a educação, ele inclui saúde, é sinônimo de luxo. Porque é literalmente sinônimo de luxo. Os mais, que nem você falou, que ficam lá, que comandam, são os playboys elites que tiveram todas as oportunidades da vida, né? e aí a gente fica perdido aqui num dilema filosófico sobre o que é a educação. Exato. E para que essa educação deveria preparar, entende? É claro, eu quero a minha filha também estudando na USP, eu quero minha filha na USP, mano, eu quero minha filha na universidade pública, velho. Entendeu? Ela estuda na escola pública, eu não vou tirar minha filha da escola pública e não vou morar para outra escola. Eu vou falar, Rafael, você deixa sua filha aí, mano, ela é muito inteligente, como se os outros que tá lá não fossem. Né? Então, assim, a minha escola, a nossa escola lá, ela fica assim, ó, na ponta do morro. Aí daqui para cá, ó, por exemplo, tem carro de 200 mil, 300 mil, tem asfalto, tem tudo. Daqui para cá é uma pirambeira, é só favela, beco, viela, casa de bloco, não tem uma praça. Então, a escola ela fica lá, nesse divisor, né? Fica lá, a escola está lá. E ela relaciona essas duas realidades, entende? A de quem está muito em vulnerabilidade social, a nossa escola é o maior ali que tem, que é um negócio de risco, né? Então, assim, e de outro lado, pessoas que vivem bem. E aí, o que você consegue entender, você consegue ver que dentro de espaços como esse, a educação que o governo manda não é a educação que a gente precisa, o que eles mandam quanto currículo, e aí nós vamos ter que ser muito malandro, encruzilhado, para poder trazer essas outras coisas para a escola para fazer com que esses estudantes queiram estar naquele lugar que ninguém quer estar. Está obrigado, né? Eu estou lá, eu quero estar lá, mas muitos não querem estar. Então, é uma forma de
de pensar e de se enxergar. Eu acho que a gente tem que transformar essa forma de se pensar e se enxergar o que é essa educação e, principalmente, refletir muito sobre isso. Eu acho que nós estamos jogando as nossas crianças para fora da escola muito cedo. Né? Muito, às vezes ela tá no 7º ano e já tá desanimada, né? Ai, não quero ir, lá não gosto. Ensino médio é difícil e tudo mais, e vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque a gente sai da devia ser um escola. espaço acolhedor, devia ser um espaço incrível onde a criança tem liberdade pra não fazer tudo, né? Pra pensar, pra Exato. conversar com os professores. Então, a gente precisa, os alunos, a gente precisa desse incentivo. Não de estar na escola por, vou ter que acordar cedo pra escola, aprender, depois eu vou seguir quanto mais você vai faculdade de trabalho, e eu não vou me aposentar, e a gente fica com isso na cabeça, E né? parece que quanto mais você vai crescendo, mais vai desanimando, né? Exato. Quando a gente é criança, é Aí, aquela... por exemplo, assim, que eu penso muito. A escola integral, Deus me livre, cara. Entrar na escola 8 horas da manhã, sair 4 horas da tarde, isso é um emprego, velho. Você tá treinando o cara pra quê? Que emprego é esse aí? O cara trabalha em stand de horário aí. Conheço uma parte de gente que trabalha no escritório que não fica stand de hora. Eu sou a favor de reduzir o horário da escola. Eu acho que não tinha que entrar às 7 horas da manhã. Quem entra às 7 horas da manhã tinha que entrar às 8. Quem entra às 7 horas da manhã no serviço? É o que isso aí, mano? Eu tô treinando esses dois pra quê? 7 horas da manhã. Não é da hora. Que emprego que você conhece que entra às 7 horas da manhã? Então, assim, ó, eu acho que poderíamos até diminuir essa 1 hora, só que é o seguinte, essas horas perdidas, ele teria que fazer atividades complementares. Ó, final de semana, você participa lá do grupo da sua igreja de jovens, lá você foi participar de uma missão, não sei o quê, opa, cadê? Manda seu pastor mandar a carta aqui para validar suas horas complementares. Só que eu jogo futebol, eu fui treinar lá no campeonato, opa, tá aqui, suas horas complementares. Porque a gente está aprendendo dentro da escola com conteúdos que não realmente não vão acrescentar, às vezes, muita coisa, como eu disse, a relação de horários avassalar na 7ª série. Então, a gente tem que usar. Eu acho que essas primeiras séries o ensino fundamental 1 e 2 até o 9º ano deveria ser a época de a gente desfrutar da escola. A gente refletir, aprender a tocar, aprender a dançar, fazer uma música, jogar um futebol, jogar um handball, fazer tudo. Aí, no primeiro ano, calma aí, sentou aí. Quando que surgiu o homem? Ai, Deus fez o homem, soprou no barro. Opa! Aí é lá. É lá onde a gente ora de joelho. Aqui, os caras falam que nasceu na África, surgiu na África esse negócio aí de humanidade, hein? E tem um barato que se chama evolucionismo, já ouviu falar? Aí o cara, não, isso é louco. Isso... Aí você consegue colocar na cabeça do cara. Mas na 7ª série, no 6º ano, né? Eu acho que eu acredito que seja muito cedo. Então, eu acredito que nós tenhamos muito a fazer pela educação e pensar como que a cultura é essa ferramenta de conversa das almas que precisa ser articulada dentro das escolas. A cultura é a única forma de nós fazermos com que surja uma nova percepção de sociedade, de educação, né? Que as pessoas comecem a se relacionar com outras. Porque ela veja um professor de dread, mano, que eles veem uma professora que está fazendo um doutorado, um mestrado, que eles comecem a se relacionar, que eles possam sair dessa bolha onde a educação não significa nada, né? A educação acho que tem que ser muito mais do que isso. Bom, agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, que é a Placa Fala. Aqui a gente tem 5 quadros com temas conhecidos, a gente já falou todos, mas para abordar mais especificamente, pode escolher, não precisa ser as cegas, você pode virar todas, mas se quiser fazer as cegas... Só não aqui. Olha aqui, ó. Desigualdade social. É sobre tudo isso que a gente está falando até agora, né? A desigualdade social, ela impulsiona o indivíduo a não ter acesso, né? A cultura, o não acesso à cultura é o que segrega a pessoa, né? Exatamente. Eu já venho falando isso há muito tempo dentro do âmbito educacional, dos lugares onde eu participo, que a desigualdade social, ela limita, né? Ela vai restringindo esse acesso, e esse acesso vai restringindo os seus sonhos. Então, quando eu pergunto para os meus estudantes assim, quem aqui quer ser oceanógrafo? Ninguém sabe o que é oceanógrafo, né? Ela fala, quem aqui tem alguém na família que já fez uma faculdade? Aí uns 4 levantam a mão. Fala, na faculdade pública. Aí ninguém levanta a mão. Aí eu falo, quantos aqui tem parente que já foi preso? Todo mundo levanta a mão, né?
Então, a desigualdade social, ela nos coloca nesse lugar de não sonho, de apagamento, silenciamento. Então, eu acredito que é um dos grandes males da sociedade, é a desigualdade social, mas essa desigualdade social, ela interfere principalmente nos acessos à cultura, que vai fazer com que nós não vamos desejar, né? Então, nós vamos ter uma vida mediana. Tem um livro lá, o Pobre de Direita, lá do G.C. Souza, lá, que ele fala sobre isso, né? Ele fala como que foi se criando uma classe ressentida dentro do Brasil, né? Que é uma classe que não tem acesso ao dinheiro, não tem acesso à cultura e não tem acesso a nada. Então a gente está jogado e isso gera um ressentimento, é tudo corrupto, todo político é ladrão. Então, se todo político é ladrão, é corrupto, eu não quero ser. Nem você quer ser, os nossos filhos não querem ser. Mas o filho do deputado já é eleito. Entendeu? ACM Neto. Entendeu? O que eu estou dizendo é ACM Neto. Você acha que o ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto, entendeu? Ele já foi o pai, já foi o vô. O pai do Collor, por exemplo, já era político, já era senador. Então, cara, o que é isso? O pai do Camilo Santana, que é o nosso secretário de Educação que eu falei aqui, já era político. Então, É uma linha, né? É uma E linha. é difícil tirar, né? E a desigualdade social joga as pessoas numa linha da miséria. E essa linha da miséria ela pode ser rompida com o quê, professor? Com o empreendedorismo. Mentira. Também, não é mentira não. Cada um. É possível também. Mas eu acredito muito que essa linha possa ser rompida através da educação. Porque através da educação você vai ter acesso a outros espaços e você vai procurar se qualificar, entender o que te levou àquele lugar que você está e você começa a criar estratégias para poder sair disso. Então, eu acho que a educação não é que ela vai deixar ninguém rica, mas ela vai dar estratégia, né? Ela melhora, ela tem o poder de melhorar o país, sua política e tudo. É educação, né? Que nem um país asiático é totalmente diferente, né? O Brasil é um país, é uma cultura diferente, mas acho que é o Japão, não sei. Que eles. Eu não sei. É que eles decidiram focar totalmente na educação e aí ela revolucionou, alguma coisa assim do tipo. Não sei se estou certo, né? Você é professor de história, você deve saber mais, né? Sim, aí o que acontece? A gente pensar em educação, aí a minha preocupação é, tudo bem pensar em educação. Que educação é essa que eles querem colocar em primeiro lugar? Se for essa educação que a gente está vivendo, uma educação que massacra o professor, não deixa ele desenvolver intelectualmente para ele se relacionar com o seu estudante. Essa é uma educação que não respeita as múltiplas culturas inseridas dentro daquele ambiente escolar. Essa educação, ela foi uma educação que só forma. O que é formar? Formar, colocar na forma. Né? Então, vamos pensar o seguinte, ó, vamos lá, vamos fazer um bolo. Comprar o quê? Vai comprar ovos, vai comprar farinha, você vai comprar leite. E agora você vai fazer o quê com tudo isso aqui? Você vai colocar numa batedeira. Você vai fazer o quê? Você vai bater. Né? Você bate. Aí depois que você bateu, você joga numa forma. Pode ser de coração, é você quem decide o formato. E aí você joga na forma. Quando você tira o bolo, cadê o ovo? Cadê o leite? Cadê o ingrediente? Se tornou uma coisa só. Uma massa homogênea, formada de acordo com aquele que deu forma o bolo, o ingrediente. Então, a escola, muitas das vezes, ela se torna simplesmente uma forma que tira a subjetividade das pessoas e tenta massificar as pessoas. Então, uma educação que ela é massificadora, homogênea, uma educação que ela não respeita as peculiaridades de cada lugar, de cada cultura, de cada região, é uma educação que nunca vai evoluir. Então, nós temos que pensar sim, colocar a educação em primeiro lugar, mas especialmente, que tipo de educação é essa? Para quê? Qual a finalidade dessa educação? Para o mercado de trabalho? O indivíduo ter uma vida melhor e romper a desigualdade social, ou para que esse indivíduo tenha uma boa vida consigo mesmo, compreendendo quem ele é e podendo viver as nuances dessas desigualdades sociais, procurando de alguma forma sobreviver no meio disso. Então eu acredito que a educação é essencial, mas o nosso maior debate é o que é a educação. Como eu disse para você, em 1988, a Constituição Cidadã, até aí quase ninguém estudava, era obrigado a estudar. Esse negócio de obrigado a estudar, eu consigo ter lá aí atrás, tem pouco tempo. Então, a nossa educação ela é uma criança.
Eu costumo dizer que a nossa educação é a criança que a gente já está matando, entendeu? Ela está engatinhando, né? Enquanto tem países aí que estão fazendo a educação há 100 anos, há 80 anos, inclusiva, sabe? A gente está começando essa ideia agora. Acho que por ela ser recente, podia, né, ter algo melhor, enfim. Bom, nosso podcast, infelizmente, está chegando ao fim, mas a gente tem a nossa última dinâmica, quadro, que a gente vai te dar uma lousa, e você vai escrever uma frase para todos os jovens, adultos, alunos, que você escreveria do Brasil inteiro. E você, de casa, hein, pessoal? O que vocês escreveriam? Eita, peraí. Opa! Aproveitando enquanto ele escreve, não esqueça de comprar, gente. Não esqueça de comprar, é obrigatório, né? Não esqueça de nos ajudar e comprar as nossas garrafinhas. Apenas R$35. A gente tem a cor roxa, que inclusive a Gabriela está usando. Estou usando para beber água. Exato. E a cor verde neon. E é isso. Vamos ver as placas. Enquanto o Pro tá escrevendo, gente, também não esqueçam, ó, que a gente já falou, mas vou falar de novo. Deixar o like, compartilhar com seus amigos, porque a gente tá em todas as plataformas. Exato. Se inscrever aí no canal e ativar o sininho da notificação. Se você não tiver muito tempo pra assistir o podcast também, a gente tem Spotify. Então, exato. Pra você também no ouvir. Instagram. A gente tem os cortes no Instagram, que inclusive são assuntos. Ó, são cortes. Não é porque é nosso, não, mas é porque realmente é bom. E Pro, terminou? Concluiu. Vamos vai até mostrar pra gente. Aí, ó, essa câmera aí, ó. Nós é semente e vai estourar o asfalto. Eu acho que acho que é isso que eu quero deixar aqui. Entender que nós somos uma semente demora para nascer. A semente para nascer ela estoura. Então, tem hora que você vai ser quebrado, você vai ser estourado, mas essa semente que está brotando, quando você se sentir quebrado, fique em paz, tenha calma. Muitos vão tentar, às vezes, entulhar a sua semente, vai pro asfalto, que nem você pode ver aí, ó, na cidade afora. Mas você, com o tempo, você vai conseguir estourar esse asfalto e você vai romper, né, essa barreira. Não fica ansioso, não fica agoniado, entende? É só ter paciência, porque a gente precisa acreditar. Porque, às vezes, a gente acha que a gente é só uma semente. Aí, daqui a pouco, não é só uma semente, aí você olha, virou um jardim, hein? Daqui a pouco você olha uma floresta. Então, quando você vê, nós já tomamos conta de tudo, né? Então, é um pouco sobre isso. E aí eu queria, para encerrar também, se não for pedir muito, eu posso ler uma poesia? Não, pode. Para encerrar, pode ser. Você que escreveu, né? Essa poesia eu escrevi vindo para cá, né? Eu parei na praça e eu encontrei uma mulher sentada na praça com uma criança, sabe? E aí eu fiquei com isso bem na cabeça, assim. Aí eu costumo dizer que eu não escrevo poesia, eu costumo relatar o cotidiano, né? Poesia, de verdade, é Sérgio Vaz, Rose Dória, Esteja em Paz, a nossa musa da Cooperifa, que se foi a semana passada. E é sobre isso aqui, ó. Vejo uma mina varrendo as praças nas quais ela nunca descansou. Outros ocupam calçadas com barracas, vejo os outros indignados dizendo que não pagaram nada para dormir no metro mais caro do estado. Do outro lado, os mano brisado, uns de pinga, outros de outros barato. Todo mundo sorrindo junto. Será a felicidade um objetivo tão procurado? Quando olhei a fila na frente do prédio, pensei, deve ser emprego, não é bolsa de mestrado. É a realidade em que vivemos. Escola para quê? Tento até responder, mas depende de onde está você. Para mim, é para poder viver, compartilhar a arte, que também é saber. Pode ser um encanto, uma troca entre nós, para fazer viver, sonhar, realizar, assim que tem que ser. O maior diploma é a felicidade, costumo dizer. Uma criança na grama com sua mãe morando na rua me faz entender. E quando todos aprendemos a lição, que a escola é uma ponte, ninguém vai morar embaixo dela. É isso. Obrigado. A gente que agradece, muito obrigada por você ter vindo no nosso podcast. O que você achou?
Maravilhoso, obrigado. É isso. E precisando de mim, só dá um salve, qualquer coisa, que nós estamos juntos. Entendeu? Muito bom, Pro. Obrigada. junto. A gente amou. Muito obrigada a você também que assistiu o nosso podcast até agora. E se você é um especialista ou um aluno, ou quer ser entrevistador por um dia, sendo jovem, não esqueça de ir no link do nosso Instagram, Forms, colocar lá, assinar. E é isso. Um beijo e tchau.